Acaba, Felipe, tá vendo? Ô, Felipe, manda Oi. o link pro Anderson aí, porque eu não tô com o WhatsApp no computador. Tá, vou mandar aqui. Tô na Bacaba assim, Tudo bem aí? tranquilo, tudo em ordem. Boa. Deixa eu só mandar aqui pro... Tá. Avisa quando puder dar sequência aí, Andrelli. Pode me falar. Beleza. Tá compartilhando? Não, é você compartilhar mesmo. Então, aí no menu de funcionalidades, o que eu ia te falar para você fazer é volta ali para Prevision. O que eu acho legal para você fazer esses testes, né? Então, tu chegou a essa conclusão que está acabando muito cedo. O que será que está de errado? Deixa eu ver se eu mudar uma coisinha aqui ou outra, o que acontece. Primeira coisa que eu te falaria para você, já está encerrado o lançamento das atividades? Já. Tudo? Então, a primeira coisa que eu quero que tu faz, abre ali as versões. Ali tem uma abinha escrito versões. Abre ali. Opa, mais alguém? Anderson agora. Beleza. E aí a gente vai cravar a nossa linha de base, que é a primeira coisa, que vai ser o nosso planejamento mãe. Então vai ser aqui, esse aí, inicialmente a gente vai considerar esse aí como nosso planejamento mãe. Tudo que a gente vai comparar com ele, beleza? Então, clica ali no mais, ali em cima. Mas deixa eu te falar, ele não tá pronto, não, porque eu mexi lá no finalzinho, lá, vou ter que arrumar. Mas depois dá para voltar, né? Depois dá para voltar, e tu cria outra linha de base daí, beleza? Tá, clica aqui mais. Então, vamos fazer isso aí, mais. Aí vai em linha de base. E vamos colocar linha de base inicial. Depois tu vai criar outra, daí tu cria mais uma nova. Pode colocar o nome ali, linha de base inicial. Então agora a gente vai ter uma linha de base. A linha de base é a mesma coisa lá do Project, eu não lembro, acho que vocês usavam Project em algum momento, né? Que é aquele planejamento mãe, aquele planejamento inicial para a gente sempre ter a comparação com o nosso primeiro planejamento. Pode salvar ali em cima para mim, por favor. Quando a gente salvar essa linha de base, a gente vai ter acesso às nossas dashboards, a gente vai ter acesso a tudo. Porque agora a gente vai ter uma comparação para fazer. Tu vai ver, ele restaura, porque agora ele está tendo uma linha de base, e tu vai ver que tudo que você fizer, ele vai ter a comparação com a linha de base. Então selecione ali o projeto de novo e vai para o cronograma. Lá em cima, tá vendo que tem fim atual e fim da linha de base? Uhum. Sempre, tudo que você fizer no seu planejamento agora, ele vai comparar com a tua linha de base. Então, se tu jogasse todas as atividades para o lado, ia mudar o fim atual, que é aquele 20/10. No momento, o fim atual está coincidindo com o fim da linha de base. Por quê? Porque a gente acabou de gravar, não fez nenhuma mudança, né? Se você replanejasse, jogasse algumas atividades para o lado, talvez agora ia começar a terminar a obra no dia 30/10, em vez do 20. Aí apareceria lá em cima, fim atual 30/10 e a linha de base, o planejamento inicial, do dia 20/10. Então agora a gente tem essa comparação para fazer. O ideal é a gente nunca trocar a linha de base, tá? A linha de base vai ser a fixa, que é o nosso planejamento mãe. No caso você muda, porque tu fez algumas mudanças que tu quer reverter ali, mas daí tu transforma essa na tua linha de base fixa. E a outra coisa que eu quero te mostrar para você fazer esses testes que queres fazer é o controle de versões. Abre ali de novo o menu de funcionalidade. Legal, versões. Massa. Aí cria uma versão nova ali. Clica em mais. Agora a gente vai selecionar cenário, em vez de linha de base, porque a gente vai criar um cenário, e bota cenário inicial, por exemplo, que é esse nosso cenário de início de reunião. O que acontece quando a gente cria esse cenário? A plataforma salva exatamente como estava nesse momento. Então pode salvar. A plataforma vai dizer, ó, sempre que você quiser voltar para esse ponto de agora, você volta para essa versão. Agora a gente tem liberdade para fazer o que quiser no cronograma. Se a gente não gostar, a gente volta para a versão original. Se a gente gostar, a gente cria outra versão e aí a gente pode ficar alterando entre elas. Por exemplo, essa aí vai ser a nossa versão inicial. Vamos voltar para o cronograma agora, Andrelli, e vamos mudar algumas coisas. Vamos analisar ali os nossos pacotes de trabalho e vamos ver aonde que a gente acha que pode estar tendo essa diferença aí, que a gente está achando que a obra está acabando muito cedo. Então, quais atividades você acha que talvez vão durar mais do que esses 5 ou 6 dias? Tem alguma aí? Por enquanto, Vamos supor, o gesso, revestimento cerâmico, pode ser que dure mais de 5 dias.
Beleza, então vamos mudar os dois aí. Vamos colocar o gesso ali. Pode ficar com o botão direito. Opa, tá trancado ali em cima. Lá no topo. Isso. Eu também sempre esqueço disso aí. Aí, editar múltiplo e vamos colocar mais uns dias aí para esse gesso. Eita, tá dando uma lentidãozinha aí. Talvez seja porque a gente acabou de... Ah, não. O Chrome... Ah, bom, foi. Tá, vamos colocar aí então, por exemplo, 8 dias? 7 dias, enfim, pensar em dias úteis. Quanto tempo você acha que talvez demore? 7 dias, beleza. Vamos por 7 dias. Pode salvar e já vamos ver o que vai acontecer com a nossa obra nisso. Colocamos 7 dias. Salvando. Tá, ele aumentou ali a duração do gesso. Maria, deu... Tá, vamos dar um Ctrl Z e vamos entender por que isso aconteceu. Algum vínculo está faltando, a gente coloca juntos esse vínculo. Vamos ver o gesso com a próxima coisa. Vamos voltar porque na verdade eu tirei alguns vínculos, estava tudo vinculado. Só que aí de manhã eu estava mexendo com Fratini, a gente estava fazendo uns testes, aí eu tirei vários vínculos. Tá, o problema de tirar vínculo é que quando a gente jogar o gesso pro lado, não vai o resto. O resto não vai, entendeu? Sim. Então é legal a gente deixar vinculado. O que fizer sentido, né? Se vocês estavam vendo que alguns vínculos não faziam sentido, que atividades não dependiam das outras, realmente é hora de tirar. Mas provavelmente alguma coisa vai depender desse gesso. Sim. Então clica, dá um cancelar aí para mim, André, por favor. O que seria? O drywall depende do gesso? É uma atividade que na verdade dá para até fazer junto, né? Mas eu acho que coloquei sim, que depende. Vamos ver. Eu coloquei. Tá, ele tá indo com o gesso. Então alguma coisa não tá dependendo do drywall. Vamos ver, impermeabilização interna, talvez? Dá uma olhada. Tá dependendo do drywall, sim. Então deve ser a próxima. Vamos ver o que é a fiação, será? Não. Bom, deixa eu abrir aqui também, talvez o... Eu acho que é revestimento cerâmico. Não, ó, tá tudo... Vamos ver, vou procurar junto aqui rapidinho. Eu vou fazer uma loucurinha aqui, tá? Não mexe agora, eu vou jogar pro lado e vou ver o que vai acontecer. Eu vou dar um Ctrl Z. Não mexe em nada agora, tá? Tá o gesso. Ainda tudo. Ah, é lá no mármore e granito. Calma aí, vou dar um Ctrl Z, pera. Ah, desculpa. Não, sem problema. Vou dar um Ctrl Z e vai voltar. Beleza. O mármore e granito, ele não tá vinculado a nada. Então a gente... Vamos ver se é legal a gente vincular ele a alguma coisa. Por quê? Porque a gente pode replanejar o quanto a gente quiser o drywall e não tá afetando a nossa obra, porque não tá empurrando o mármore e o granito. Certo. O resto tá vinculado. Então, será que valeria a pena a gente vincular o mármore e granito em algum lugar? Sim, sim. Tem que colocar aqui. É que ele tava, é que eu tirei. Boa. Então vamos... 2 dias depois do forro de gesso? É. Beleza. Só pra travar ele aqui. Tá. Agora, os serviços complementares também não estão. Se tu ir um pouquinho para a direita, tem um negócio chamado serviços complementares. Mas numa dessa eles podem não ser mesmo, né? Deixa eu ver, peraí. Ó, Vou colocar pintura aqui. O próximo dele é pintura, né? Depois do quê? Depois do mármore? Não. Deixa eu ver aqui. O serviço complementar vem depois da pintura, é isso. Vou colocar ele para baixo. Tá. Metais está acabando depois das outras. Tá, agora tá tudo conectado, eu acho. Vamos fazer de novo aquilo lá, então. Era qual que era para mexer? A gente estava mexendo no gesso, eu acho, né? Aham. Aí vamos supor, se a gente colocasse isso aqui. 7 dias. Era 7, né? Uhum. Ó, ele tava o fim atual 9/10 lá em cima, porque a gente fez algumas alterações já. Vamos ver quando a gente alterar o gesso, o que vai acontecer. Foi pro dia 17. Do 12
Então deu uma alteração super grande. Vocês viram? Se a gente demorar 2 dias a mais no gesso em cada pavimento, do dia 9/10 foi para o dia 17/12. Então, 2 dias mais de gesso por pavimento é 2 Nossa, meses que de mais. obra. Bom, Não aí, dá, não. Francisco, aí aparece a primeira dúvida minha. Tudo bem, você vê que essas linhas, elas obedecem uma sequência, tipo, o caso do gesso. Eu faço um andar aí com 5 funcionários, tá? Uhum. Não vieram na semana que tinha que fazer lá o 10º, entre as atividades que ia fazer na semana de 8 a 4 de abril, o gesseiro não veio, não apareceu lá, tá? Uhum. Como é que eu programo, isso eu não consegui fazer com a Adriele, como é que eu programo que essa atividade eu vou aumentar o efetivo e vou fazer, ao mesmo tempo, o 11º, aí o segundo com o terceiro pavimento, Tá, o segundo e o terceiro pavimento vão ser feitos na juntos mesma agora, semana. na mesma Eu semana. aumentei o efetivo para recuperar esse atraso, que Beleza. senão, isso daí eu já entendi, porque que deslocou para lá e eu perdi 17 dias, tá? Foi lá para aquela data. Então, eu não quero que aconteça isso, eu quero fazer isso que eu deixei de fazer na semana seguinte. Beleza. O que a gente vai. É o assunto da reunião de hoje, tá, Fratini? Que é Tá, replanejamento. ok. Então, É a desculpa. gente. Pronto. Não, desculpa nada. É melhor ainda que vem mais Hum. fluido, né? Vem mais dinâmico. Exatamente. A construção civil é super variado. A gente vai fazer várias linhas lindas dessa aqui no cronograma e vai lá e chove 2 semanas seguidas, acaba com a produtividade da nossa equipe e a gente vai se ferrar, certo? Então a gente tem que começar a atuar sobre isso. E aí é isso que essa criação de cenários, por exemplo, já pode nos ajudar. A gente salvou o cenário atual para a gente não perder aquele nosso planejamento e agora a gente pode fazer o que quiser no cronograma. Vamos brincar com o nosso cronograma e ver tudo que pode acontecer. Então a gente viu esse prejuízo, né? Vimos esse prejuízo. Vamos começar a pensar como consertar ele. Então a primeira ideia sua foi fazer o segundo e o terceiro pavimento na mesma semana, certo? Colocar Uhum. 2 times ali. Como é que a gente faria isso? Clica com o botão direito no gesso ali da terceira semana, do terceiro pavimento. Só no gesso dele. Isso. Aí vai em editar individual. Vamos colocar que ali, tá vendo a dependência dele com o gesso de baixo? Tem um dia após o fim, porque é uma escadinha. Vamos lá no lápis, ali no lápis do ladinho. E nesse caso, não vamos fazer término e início, vamos fazer início e início. Então coloca, começa 0 dias após o início. Pode colocar começa mesmo, aí coloca 0 dias após o início. Opa, após o início ali, tá o fim ainda, André. Isso, após o início. Perfeito. Pode salvar. Pode salvar. Beleza, ele já deu uma boa puxada para a esquerda. Tu tá vendo que ele não tá mais dependendo do gesso. Por que ele não foi até o início? Por causa da dependência com o aranha ali. O aranha a gente colocou uma dependência que é 3 dias após o fim. E ele não tá quebrando essa dependência. Se você quiser quebrar ela, não, para esse pavimento a gente não quer essa dependência também. Clica com o botão direito nesse gesso de novo, André. Vai lá na editar individual. Ó, a gente tá ferrado. E a gente precisa recuperar. Nesse caso, vamos ignorar um pouco esse problema aí. Vamos colocar 1 dia após o fim do aranha ali. Então, lápis, 1 dia após o fim. Salvar. Perfeito. Estão acontecendo juntos. 2 equipes acontecendo ao mesmo tempo. A menor dependência vai impedir ele. Você viu, o aranha, os 3 dias, já não deixava ele vir mais. Então a gente vai eliminando todas as dependências que a gente tem para esse tipo de situação. Aí, se você quiser, você vai fazendo isso para vários locais. E a gente sempre vai ter a segurança do cenário. Pô, Chico, mas a Andriele ficou aqui 3 semanas mexendo nesse cronograma, deixando ele lindo. Viemos aqui em 15 minutos, estragamos o cronograma de vocês. O que a gente faz? Clica no cenário anterior e vai voltar para aquilo que estava. Não, aí, você só deu, deu uma informação de uma forma simples, uma coisa que ele levou um tempão de manhã discutindo como é que a gente recuperava isso. Ô Francisco, você consegue mexer no meu computador? Porque eu vou ter que chegou um material aqui, eu vou ter que receber. 5 minutinhos. Perfeito, aham. Você Vai pode lá, a gente vai conversando aqui, perfeito. Tá bom. Ô Fratini, a Andriele tem o meu número. Quando vocês estão quebrando a cabeça com a Prevision tentando descobrir coisa, não fica esperando reunião não, tá? Pode me incomodar.
Falar, ô Chico, Ok. pô, estamos perdendo a cabeça aqui tentando fazer isso. Pô, na hora eu já mando para vocês e vocês não se estressam com isso. A plataforma é super simples e tem solução para tudo. É que é o primeiro projeto de vocês, então vocês estão meio que descobrindo as coisas, né? Mas vocês vão ver Exatamente. que dá para fazer tudo. E aí eu tô aqui para ajudar vocês. E o outro lugar que tem também, deixa eu compartilhar também aqui. Pera aí. Compartilhar minha tela. Aqui, ó. Dá uma olhada se tá aparecendo a minha tela agora para você ou tá aparecendo da Andriele. Tá aparecendo, acho que é a sua agora. A minha agora, né? Outro lugar que você tem para quando dá esse tipo de situação, aqui nesse botãozinho preto aqui embaixo, tá vendo aqui que tem um botãozinho preto com um chatzinho? Esse aqui é a nossa central de ajuda. Tu tem duas opções aqui. Ou tu pode mandar uma mensagem para alguém. Então, a gente tem duas meninas de suporte que são muito queridas, respondem na hora, 1 minutinho vocês já vão ter a resposta. Então, pessoal, como eu faço isso, isso, isso? Elas vão te responder. Ou ainda, quando é uma dúvida padrão, provavelmente vai ter uma resposta pronta aqui. Então, por exemplo, como replanejar? Vamos lá. Vou botar replanejamento, já deve aparecer alguma coisa aqui. Opa, peraí. Talvez não tenha de replanejamento. Peguei um exemplo que não tinha. Vamos ver aqui. Perguntas frequentes. Do cronograma. Então, ó. Vou mostrar o número de linhas. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Qualquer exemplo que tiver aqui, vamos lá. De medições. Como editar medições? Se eu entrar aqui, vai ter um artigo me explicando passo a passo de como fazer isso. E, cara, quase tudo vocês vão achar aqui. Eu peguei uma... Talvez até não tinha. Ó, como criar os lotes e agrupá-los, qual a diferença entre as permissões, como imprimir, tudo vocês vão ter aqui. O que não tiver, aí vocês entram aqui na mensagenzinha, mandam uma mensagem, ou ainda me manda também mensagem. Vocês podem ter, a Andriele tem meu número, podem me incomodar à vontade, passou das 6 horas, estão mexendo nisso, pode mandar mensagem também, eu sou bem flexível com essas respostas, tá? Beleza? Vou esperar a Andriele aí voltar, deixa eu parar o meu compartilhamento. E vocês tiveram mais alguma dúvida ainda? Ou era só essa parte aí do... Não, essa de como fazer executar ao longo de diversos andares a mesma atividade, porque eu atrasei, aumento o fluxo de gente, aumento o meu histograma de mão de obra para recuperar um prazo que eu perdi. Perfeito. Entendeu? Eu achei legal porque, como ele está dividido em semanas e as metas das obras, normalmente, elas são semanais, tá? Então, tá perfeito aí. Legal. Bem isso. E aí o que eu gosto é dessa funcionalidade que eu mostrei para vocês, da criação de cenários, porque aí vocês não precisam se preocupar, sabe? Então vocês podem fazer isso, abusar dessa parte aí de ficar mexendo em... Enquanto a Adriane vem, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode, claro. Eu não sei se você conhece o trabalho da IPC+, aqui em São Paulo. Tá? É uma empresa que faz planejamento de obra. Tá? Eu queria exatamente, mais ou menos, um project, e eu queria saber se o trabalho deles, ou seja, para evitar o tempo que a gente vai perder para fazer um planejamento de obra executivo, a gente paga, eles fazem, e eles dão uma manutenção, ou seja, o que vem é exatamente o previsto, o que vem acontecendo, que vai descasando, eles vão apresentando você está atrasado tanto, você precisa recuperar tanto. Ele dá essa manutenção eu não queria, desde que o Prevision eu pegasse esse negócio e jogasse dentro do Prevision. Você sabe se é automático isso? Opa, tô mutado aqui. Tá, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta. A Prevision ela vai automatizar esse processo. Então ela vai estar o tempo todo te falando o que está atrasado, tá? Não, eu sei, mas, por exemplo, ele faz um planejamento inicial, a gente concorda, e depois, em função da realidade da obra, ele vai dando um suporte. Vai fazendo esse deslocamento, essa reprogramação, entendeu? E o que eu gostaria? Pegar o planejamento inicial, é mais fácil a gente dar uma olhada e concordar do que ficar perdendo tempo em fazer, entendeu? E jogar no Prevision.
Aí a manutenção quem me dá é o Previsio. Aí eu faço esse deslocamento de barra aí, e aí eu começo. É o V0 da equação, é uma montagem, isso que a Adriele te apresentou, eu pegar esse trabalho e jogar no Previsio. Se a Previsio lê esse tipo de trabalho aí. IPC+, é uma empresa de São Paulo, que me disseram que sim, tá? Pelo menos, inclusive, o pessoal da IPC+, também disse que sim, parece. E eu queria confirmar isso com você, porque eu tenho dois caminhos. Ou contrato essa empresa para fazer esse planejamento inicial aí, tá? E depois a gente vai dando manutenção com o tempo, de acordo com o desenvolvimento da obra. Mas desde que eu lance direto. Se eu for pegar aqui para ficar lançando na mão, aí não. Aí a gente faz a gente mesmo, entendeu? Mas se for uma coisa que eu pegue e jogue dentro do teu sistema, aí eu teria interesse nessa condição exclusiva de eu pegar um trabalho pronto, beleza, tá ok. Joga no Previsio. Daqui agora para frente, a gente vai dando a manutenção semanal. Tá? Pô, perfeito. A gente tem a capacidade de ler arquivos de Excel e Project, eu não sei exatamente no que eles fazem, tá? Mas o nosso replanejamento dentro da empresa, ele já é super simples e fácil de ser executado. Então, assim, a minha resposta inicialmente direta para ti é que eu acho que você ter ido atrás da Prevision acaba não necessitando mais do serviço deles, porque a reunião de hoje eu vou te mostrar como é fácil a gente fazer esse replanejamento. Mas, de qualquer jeito, eu vou conversar com o pessoal, eu não tenho essa resposta para ti dessa integração com eles, eu vou conversar com o pessoal aqui de vendas, que normalmente é quem sabe mais dessas integrações, e aí eu retorno para vocês. Ok. Mas a reunião de hoje, que é de replanejamento, eu vou te mostrar que a gente faz de um jeito bem fácil, tá? A gente tem até um replanejamento automático. Clica em um botão e ele replaneja completamente a tua obra. Para vocês. Então, pensando em custo, né, de contratar alguém, inicialmente, aí vocês vão ter que ver, eu acho que o trabalho aqui na Prevision acaba ficando tão facilitado em comparação com o Project, porque normalmente quando a gente vem de outros locais de planejamento, o replanejamento é uma das piores partes, né? A gente tem que ficar mexendo em muita coisa. Aqui acaba sendo tudo meio automatizado. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, e aí quem sabe tu pense que já nem faça mais sentido contratar esse pessoal. De qualquer jeito, vou atrás e te falo, beleza? Como é que é? É IPC+? IPC+, mais, sinal de mais mesmo. IPC em cima do seu sinal de mais. Achei aqui. Beleza, eu vou conversar lá com o pessoal então, beleza? Aí eu te trago essa resposta. Vou esperar a Andriele, eu vou compartilhar a minha tela já também. Na verdade, vou esperar ela voltar porque eu quero mostrar os cenários lá. Aí, voltou. Estou até curioso de saber o que chegou. O que chegou aí, Adriele? Material elétrico. Para ligação provisória? É. Ok. Boa, vamos lá então. Tá, a gente já alterou essa parte ali do gesso, fizemos bastante modificação, já está dando uma distorção bem grande da nossa obra, né? Tira o mouse daí, por favor, André, só para a gente ver ali, ó. 9/12, ó, inicialmente estava em 20/10, está 9/12, passamos aí 1 mês e meio já de obra. Vamos meter mais o louco ainda, André, joga uma atividade qualquer lá para a direita, só para... Uma atividade para a direita? Qualquer, replaneja bem. Beleza, tranquilo. Tá vendo que a gente já bagunçou completamente aquele cronograma lindo que tu tinha feito, né? Acabamos com ele. O que tu faz? Abre ali o menu de funcionalidades, de novo. Abre ali em cima. Vai lá em versões. Cenários. Se você quisesse ter esse cenário ainda, se fosse algo interessante para ti, essas mudanças, tu salvaria um novo. Então, cenário replanejado, por exemplo. Nesse caso, a gente só fez mudanças bobas, não precisa. Pode voltar ali e vamos voltar para o cenário anterior. Abre o cenário. Cenário inicial. Bota o mouse em cima e tem umas flechinhas ali, tá vendo? Uma flechinha aí mesmo. Pode clicar. Restaurar a versão, restaura. E aí tu vai ver que a gente não perdeu nada. Então, sempre que você estiver fazendo esses testes, agora tu está nesse processo, né, que tu me falou, tô vendo o que eu mudo para ficar mais condizente com a realidade. Vai salvando o cenário, a gente tem esse principal, pensa,
cria depois um cenário 2, com maior intervalo entre as atividades, e vê o que acontece. Então, isso que eu tava querendo. Eu tinha feito aí eu queria mudar algumas coisas, aí eu não sabia que dava para fazer esse cenário aí. Perfeito. Agora Agora eu tu já. cria um cenário para cada mudança que você quiser. E aí tu vai vendo. Uhum. Ó, vamos selecionar de novo esse projeto ali, André, por favor. Então, vamos lá no cronograma. E agora tu vai ver que vai estar no 20/10 de novo, ó. O fim atual está no 20/10. Porque é o momento que a gente criou o cenário, a gente não tinha mudado nada. Então, tu nunca mais vai perder informação. Então, não se preocupa em mexer o quanto tu quiser, né, dentro do teu cronograma, desde que tu cria um cenário. E aí, quando você mexer, cria um cenário depois de ter mexido, para tu poder voltar para aquilo, sabe? Então, tava assim, aí tu vai mexer nas durações. Aí, antes de voltar para esse, cria um cenário novo e coloca cenário com as durações alteradas. E aí tu volta para aquele, e quando tu quiser voltar para aquele, tu volta de novo. Então tu pode brincar o quanto tu quiser aí com o teu cronograma, beleza? Beleza. Era isso que eu queria te mostrar antes. Sabe o que eu queria te perguntar da fachada lá? Como é que. Lembra que a gente colocou fachada aqui em cima? Aham. Tá. Aí, eu que sugeri, né, esse lote de fachada, eu acho. É porque normalmente, tá, os nossos clientes gostam de ter, foi só uma dica assim, vocês não precisam utilizar, mas normalmente os nossos clientes acabam gostando de ter um lote de fachada. Porque serviço de fachada, então, tipo, reboco, pintura externa, normalmente eles não são executados pavimento por pavimento, né? Faz mais uma É, área toda aqui, 3 apartamentos por uma vez. Então, para tu não ter que ficar colocando pavimento por pavimento, pintura externa, quando não é isso que acontece, se faz mais de um de cada vez, faz um pacote, por exemplo, pintura fachada leste, pintura fachada oeste, e você coloca ele como serviço, como um pacote ali dentro. É uma recomendação, se vocês quiserem, tem cliente que bom, faz normal. deixa eu explicar o caso específico da fachada. Eu perco um tempo mapeando a fachada, depois eu subo os balancinhos de uma forma geral, limpando, cortando ponta de ferro e chapiscando, desço com o primeiro reboco e subo novamente. É por movimento de subida e descida de balancinho. Não tem nada a ver com. Lógico, tem uma divisão de fachada, mas a velocidade do serviço é essa subida e descida de balancinho que cada executa uma atividade cada vez, entendeu? E aí eu queria. Esse é um bom caso. Como é que eu faria isso? Tá. A gente tem 2 jeitos, tá? De fazer isso. O primeiro seria só colocar ali como uma atividade única ali na fachada. Então, tu não vai ter a visão da subida, mas, por exemplo, tu vai subir limpando. Quanto tempo? 10 dias. Vai ser 10 dias de subida, vamos supor. Isso, tá. Tu criou uma atividade de 10 dias, limpeza externa. Aí tu vai Isso. descer rebocando, tu vai descer Isso. vai descer rebocando. Tu cria uma nova atividade, reboco externo, que vai depois da limpeza. Tu não vai ter essa visão de subida e descida, tu só vai ver como uma atividade. O outro jeito de fazer, eu vou compartilhar aqui a tela agora, tá, Andrelli? Se quiser, pode parar de compartilhar. Eu vou lançar aqui para vocês, vou mostrar. O outro jeito de fazer, que daí vai mostrar a subida e a descida do balancinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá dando para ver minha tela, pessoal? Tá. Assim. Beleza. Eu vou criar aqui os 2 pacotes de trabalho. Limpeza. Opa. Calma aí, deixa eu entrar de novo aqui rapidinho. Tá, eu vou criar aqui, eu criei o pacote de limpeza. Deixa eu ver se eu vou. Limpeza. E aí tu vai descer rebocando. Rebocando. Como que a gente consegue ter essa visão, tá? Que é uma visão legal de se ter. Eu só recomendo tu utilizar esses pacotes no cronograma, nos pavimentos, em vez de um lote de fachadas como tá aqui. Tá vendo? Aqui, ó, reboco externo tá vindo e a pintura tá voltando. Isso aqui seria um balancinho subindo e descendo, mas tu não consegue ver. Quando tu quer ver esse movimento de balancinho, tu consegue fazer assim, ó. Então vamos lá, ele vai subir limpando, certo? O que eu iria fazer? Vamos começar aqui do térreo. Vamos colocar o serviço de limpeza, tá? Vamos colocar 3 dias por pavimento, beleza? Aqui a gente vai ter... Então, galera, isso aqui... Pera aí, rapidinho. Tá.
a limpeza, 3 dias, os tipos. Vou dar um restart aqui que eu estava com 2 abas abertas ao mesmo tempo da Prevision. Tava 2 empresas abertas, rapidinho. Agora sim. Tá. Vamos lá. Tá. Então, só... Vamos lá. Limpeza. Beleza. Então vamos lá. A gente vai subir limpando. Tá? 3 dias por pavimento. E a gente vai subir limpando. Vou lançar. A gente vai ter essa visão aqui. Isso aqui é meu balancinho subindo, certo? Térreo, pavimento 1, pavimento 6. Agora a gente vai descer rebocando. A gente tem uma flagzinha que vai fazer isso automaticamente para a gente. Eu vou colocar reboco, aí eu vou selecionar todos os tipos, tá? E o que vai aparecer? Térreo, pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3. Então ele vai lançar do mesmo jeito que a limpeza. O que eu faço? É um serviço que desce, eu ligo essa flag aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Ele vai descer rebocando. Então aqui a gente vai ter a visão do balancinho. Eu coloquei também uma duração gigante aqui. Deixa eu colocar 3 dias também. 3 dias. Então aqui agora a gente está tendo a visão do balancinho. Isso aqui é literalmente meu balancinho. Subindo, limpando e descendo, rebocando. Então se for do seu agrado você ver esse balancinho fazendo isso, vale a pena colocar esses serviços nos pavimentos. Só que isso aqui às vezes acaba ficando um pouquinho não tão... Poluído demais. Uma que fica um pouco poluído e o outro que não fica tão verdadeiro, porque a gente não faz por pavimento, né? A gente vai fazendo o que dá. O balancinho está subindo. Então eu não estou nem aí se eu fiz metade de um pavimento, porque fachada é fachada, é uma coisa só. Então, no geral, o que eu recomendo, serviço externo de fachada, é isso aqui. Todas essas informações estão aqui. Só que, claro, aí o projetista, vocês vão saber que isso aqui é um balancinho subindo e descendo. Não fica tão explícito quanto aqui. Mas a informação é a mesma. Certo? Tá. Beleza? Deixa eu excluir isso aqui. Bom, e outra dúvida que eu tive com a Adriele foi o seguinte, eu entrei a profissão, não sei se você comentou com ele. Você sempre tem, esse teu cronograma está sempre atrelado a uma produtividade por andar. Por exemplo, eu tenho um serviço de paisagismo que eu vou fazer todo em um mês. Tá? Se eu tiver que estabelecer um dia para cada andar desse, vamos supor que eu tivesse um prédio de 40 andares, tá? E eu ia passar de um mês. Eu consigo botar tudo em linha? Ou seja, entendeu? No período de um mês. Porque você vai estabelecer uma produtividade mínima de um dia. Tem 40 andares, vou levar 40 dias. Só que, na realidade, eu vou fazer esse serviço em 20, na metade do tempo. O prédio inteiro. Paisagismo, por exemplo. Os outros acho que se encaixam bem dentro desse conceito, mas as coisas na área externa, coisas que são muito rápidas, que você não vai levar tanto tempo assim. Tá. O que eu iria te recomendar fazer para esses casos seria também criar um lote para isso. Então, por exemplo, aqui teria, por exemplo, serviços externos. E aí tu consegue botar esse pacote como um pacote único, igual a gente fez o da fachada, com o nome, por exemplo, paisagismo. E aí tu consegue controlar. Daí tu não vai ter a visão por pavimento, sabe? Mas tu acaba tendo a visão de um pacote ali dos seus 20 dias, que é o que tu quer fazer, desse tipo de serviço externo. Isso é bem comum, tá? Se eu pegar projeto de empresas aí que utilizam bastante tempo a Prevision, a maioria vai ter esse tipo de coisa. Serviços externos, serviços gerais. Tem uns que colocam lote de elevador. Então eu quero controlar o elevador, eu não quero ver elevador por andar. Quero saber o elevador como um todo. Então faz um lote de elevador. Esse lote, no geral, ele vai ser uma localização. Aqui o caso, ó, pavimentos são localizações, mas ele também pode ser um conceito. Por exemplo, fundação não é uma localização. Vamos se encontrar lá na fundação? Não, a gente vai se encontrar no terreno ali. Mas é um conceito que vai abranger alguns serviços, como contenção e a própria fundação. Então vocês podem utilizar para isso também. Então o que eu faria para esse caso é isso que eu te falei. Um lote aqui de área externa, e aí tu faz esse tipo de serviço. Beleza? Okay. Respondi a pergunta? Sim, perfeito. Beleza, massa. O assunto aí, a gente tem os últimos 13 minutinhos, o assunto é rápido, que é o da aula de hoje aí, é replanejamento. Então, na semana anterior, tá,
eu mostrei para vocês medições. A gente criou uma medição falsa lá, tá? Fizemos uma medição juntas. E aí, vamos supor, aqui eu tenho um projetinho modelo, e aqui eu fiz uma medição. Essa data aqui é a data da última medição. Tudo que está para a esquerda dela, ou seja, antes da medição, devia estar em marca d'água, devia estar clarinho, assim como está a estrutura. O que não está é porque está atrasado. Então, por exemplo, a estrutura do PAV 2 eu tinha que ter acabado, e eu só fiz isso aqui. A estrutura a alvenaria do PAV 1 também tinha que ter acabado. Aqui a hidráulica era para estar um pouquinho avançado a mais. Se eu manter isso assim, esse projeto ele vai deixar de ser um projeto de planejamento. Porque eu não tô dizendo nada aqui, né? Por exemplo, eu tô te falando que no dia seguinte não vai ter nada aqui, mas é mentira. Eu tô tendo que fazer essa estrutura ainda. Só que essa estrutura está nas datas anteriores. Essa estrutura está como se já tivesse sido executada. Então, o que eu preciso fazer é ir replanejando. Nesse caso, eu ainda não replanejei. Aonde que a gente consegue ver isso? O fim atual está coincidindo com o fim da linha de base. Aqui em cima, não sei se está dando para ver. Então, ainda não tive nenhum replanejamento. Só que se eu não replanejar, isso aqui não vai estar me entregando planos de ataque. Ele vai estar me lembrando o planejamento da obra, mas ele não vai estar me dando nenhum plano de ataque. O que eu vou fazer amanhã? Não sei. Amanhã não tem nada aqui no pavimento 2. Então, a gente precisa replanejar. E a gente vai ter vários jeitos da gente fazer o replanejamento. Então, por exemplo, vamos pensar primeiro nessa estrutura aqui. Essa estrutura está falando que falta tudo isso aqui ser realizado. Primeira análise que a gente tem que fazer ela realmente começou aqui no dia 14 e ela só está se estendendo mais, ou a gente tardou o início dela? Então, por exemplo, o que pode ter acontecido é só que a gente não conseguiu começar no dia 14, a gente conseguiu começar 3 dias depois. Então, o que eu poderia fazer seria só arrastar ela assim para o lado. Ó. Replanejei, agora temos o plano de ataque aqui, certo? Já tem aqui uma distorção, tá? 5 dias eu perdi de obra com isso, porque ela é crítica, estrutura, claro, né? Mas o que pode acontecer? Às vezes, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, às vezes eu realmente comecei no dia 14. E quando eu faço isso aqui, eu perco essa informação. Eu estou falando que eu comecei no dia 19. E isso não é verdade. Eu comecei de fato no dia 14, mas esse serviço, por N motivos, pode ter se estendido. E aí a gente pode simplesmente aumentar a duração para a duração certa. Então, ó, antes, o fim dela estava acabando aqui no dia 20, tá? Aí o que eu posso fazer? Isso aqui é um pacote com serviço dentro. No caso de vocês não usam, tá? Porque é plano start. Mas vamos fingir que eu vou mudar só a duração aqui de cima. Então o que pode acontecer? Eu falar que ela não acaba mais no dia 20. Agora ela vai se estender até o dia 3/7. Agora eu não perdi essa minha informação que eu comecei no dia 14, mas eu replanejei o plano de ataque dessa estrutura. Certo? São 2 jeitos diferentes que a gente tem de fazer isso. Outra coisa que pode acontecer, tá? Deixa eu voltar aqui. Esses são os 2 jeitos mais básicos de fazer. Ou estende o pacote para criar um novo plano de ataque, porque ele de fato vai demorar mais, ou replaneja na mão assim, porque ele começou depois. Mas vamos supor aqui essa alvenaria, tá? A gente tem essa alvenaria que a gente fez só um tequinho dela. Vocês estão vendo que a gente fez só um bloquinhozinho dela aqui. A gente teria 2 jeitos de fazer, certo? A gente teria ou jogar aqui para o lado e perder essa informação que ela começou aqui, ou aumentar a duração. Mas vamos supor que essa minha alvenaria, a gente atrasou ela porque a gente esqueceu de comprar material. E esse material vai chegar na nossa obra só no final do mês. O que isso aconteceria? Para eu ter um plano de ataque para ela, ou eu teria que arrastar ela até o final do mês, que iria gerar uma distorção enorme aqui no meu cronograma. Eu ia estar falando que isso aqui foi realizado lá no outro mês, isso não é verdade, eu já fiz isso um pouco. Ou eu teria que colocar essa data aqui para até o final do mês, tá? Então, não, o meu material vai chegar aqui só no dia 29 e aí eu vou ter que acabar aqui pelo dia 30. Então, eu vou colocar que ela acaba no dia 30. Ele vai gerar um bloco gigante, enquanto isso não é verdade. Por quê? Porque aqui no meio eu não vou estar executando a alvenaria. Eu vou estar esperando o meu material chegar. Eu realmente vou ter um intervalo entre o início que eu fiz e o final que eu vou fazer. O que a gente faz nesse tipo de situação para não ter essa falsa sensação que a gente está produzindo aqui? Porque aqui quem olhar vai dizer, a gente está produzindo alvenaria. Não. Aqui a gente está esperando o material chegar. O que a gente faz? A gente divide o pacote. Então o que eu vou fazer? Está vendo sua alvenaria? A gente tem essa opção de dividir aqui.
Quando eu divido, tá? Ela é uma ação irreversível. Então, tu não consegue mais desdividir o pacote, digamos assim. Ele vai perder a medição. A gente vai ter que medir de novo se a gente fizer. Mas o que acontece? Eu dividi esse pacote. E agora tá vendo que tem uma alvenaria parte 1, que foi a realizada, e a alvenaria parte 2, que é a que eu falta realizar. Aí sim eu posso replanejar lá para o final do mês. E agora, aqui está me mostrando que eu não estou fazendo nada, tá? Está mostrando que isso aqui é só eu esperando o material. E ainda assim está me mostrando que aqui eu fiz. Aqui eu, de fato, executei 10% aqui da alvenaria, por exemplo. Então, para esse tipo de situação que tem um gap entre a execução, início e fim, é legal a gente fazer a divisão de pacotes. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, e replanejar para agora. A gente começou aqui, de fato, a gente parou 2 dias, mas a gente vai voltar. A estrutura eu poderia fazer também. Então, vamos dividir a estrutura aqui. Júnior Giuselli. Aqui, ó. Oi, Júnior, tudo bom? Opa, vamos esperar. Tudo, querido. Ah, tá. Pô, são dois caras super competentes, inteligentes, preparados. Você está muito bem acompanhado, chefe. Uhum. Tá. Que era o prazo mesmo, né, de junho, porque a tal da Carol falou com o Nelson. Eles combinaram. Francisco, pode seguir, não tem ele aqui. Ah, pode seguir? Posso É, seguir pode sem ser. ele? Pode. A gente pode. A gente pode passar um pouquinho das 5 horas, pessoal, uns 5, 10 minutinhos? Tem problema? Não, Tá. tranquilo. Então, eu replanejei aqui. Eu quero ver só se ele acaba, porque eu queria mostrar uma funcionalidade para ele que eu acho bem importante. Mas enquanto isso, já mostrei aqui, né? Então, dividimos esses dois pacotes, tá? De estrutura e de alvenaria. E agora eu já vi aqui que aumentou 5 dias do fim atual em comparação com o nosso fim da linha de base. E eu posso fazer isso para todo o serviço. Por exemplo, a instalação hidráulica, talvez eu só vou arrastar para o lado aqui, ó. Perfeito, está replanejado. Agora ela já não está mais atrasada. E aqui já não aparece que eu já não tenho mais nenhuma atividade atrasada. Então o replanejamento é assim, a gente pode fazer desses 3 jeitos. Ou a gente faz isso que eu fiz agora, de arrastar para o lado, ou a gente divide o pacote, tá? Ou a gente aumenta a duração. Então, eu quero manter esse início aqui, eu de fato comecei aqui, então em vez de acabar dia 22, a gente teve que replanejar e agora vai acabar dia 27, então aumentou um pouquinho essa duração aqui. Beleza? São esses os 3 principais jeitos da gente replanejar. E aí o legal é vocês combinarem as duas funcionalidades que eu mostrei hoje, tanto a criação de cenários quanto o replanejamento. Então, ó, cheguei aqui, fiz o meu replanejamento, tá? Vi que eu perdi 5 dias. O que eu poderia fazer agora? Ó, eu não posso acabar no dia 6 do 9. Eu, de fato, tenho que acabar no dia 1º do 9. Esses 5 dias, eu não posso atrasar. Os meus clientes não vão permitir que eu tenha 5 dias de atraso. O que eu faço? Eu vou lá e crio cenários e eu vou tentando ver o que eu posso melhorar. Por exemplo, eu poderia criar aqui, ó, um cenário 1. Criar um cenário 1 pós-replanejamento, tá? E aí agora eu tenho isso aqui pronto para mim. E agora eu posso ver aqui, ó, todo dia 6 do 9, o que eu posso melhorar para que eu ainda bata a minha meta do dia 1º do 9. Vamos ver o que acontece se eu pegar aqui a minha alvenaria, tá? E eu colocar ela um dia menos. Então, deixa eu tirar aqui do pavimento 2. Opa, peraí. Opa. Deixa eu pegar aqui, ó. Beleza. E aí eu colocar, então, 5 dias úteis. Nesse momento está... Não, nesse momento está 5. Colocar com 4 dias úteis, por exemplo.
Vamos lá. Ó, já foi pro dia 5/9. A gente estava do 6/9. Isso aqui mudou um dia só. Porque o que eu vi com isso? Que ela tá sendo. Deixa eu ver aqui. Tá sendo crítica sim. Vamos ver. Deixa eu mudar mais então. Se eu colocar como 2 dias úteis. Agora, vamos lá. Eu fiz fiz um super exagero aqui, né? Coloquei minha vedaria com 2 dias. Mas ao fazer essas modificações, eu percebi que eu consegui bater minha meta de novo, que era acabar no dia 1/9. E aí eu poderia salvar esse cenário. Então eu viria aqui e salvaria o cenário. Cenário otimista. Aí, se eu quiser, eu volto para o meu cenário anterior, que seria o meu cenário de pós-replanejamento. Então, replaneja, vê o impacto que isso trouxe para a obra de vocês, e aí vocês vão tentando tirar saídas para conseguir voltar a bater meta. Então, ó, a gente estava cumprindo o prazo da obra, ó, voltou para como estava antes. A gente estava conseguindo cumprir o prazo da obra, replanejamos, vimos que não estamos conseguindo mais, estamos 4 dias atrasado, cria um cenário, busque jeitos de resolver esses 4 dias, colocando uma equipe a mais aqui, diminuindo o tempo disso aqui, colocando 2 pessoas para executar serviços juntos e vão fazendo isso para voltar a bater meta. Então, o que eu queria mostrar para você, Fratini, deixa eu te mostrar aqui, peraí. Opa, tá fechado aqui. Que eu te falei que tinha um botãozinho que fazia coisas automáticas. A gente tem esse botão aqui. Nesse caso, só tenho duas atividades atrasadas, tá? Que é a minha instalação hidráulica e minha alvenaria parte 2 nesse momento. A gente tem elas vão aparecer aqui, tá? Nos atrasos, minhas 2 atividades. Vamos supor que fossem várias, tivesse 10 atividades atrasadas. A gente tem esse botão aqui, ó, reprogramação automática, que ele seleciona todas as tuas atividades não iniciadas atrasadas, como, por exemplo, essa alvenaria, e aí tu clicaria em reprogramar e ela joga direto para a melhor data possível, levando em consideração minha rede de dependências. Então ela replanejou minha obra inteira, voltou para aqueles 6 dias, aqueles 6 dias. Então, tudo que está atrasado e a gente precisa replanejar, a gente consegue usar esse botão. Só não o que já está na metade, por exemplo, a instalação hidráulica. Daí a gente faria aquele jeito que eu te mostrei, ou faria assim, ou estenderia o prazo ali do fim da obra. Então, pensando numa medição que aparecem vários e vários serviços atrasados, com esse botão aqui tu consegue replanejar uma obra inteira, tu consegue replanejar 20 serviços de uma vez. E aí só replanejar, só ver depois exatamente o que tu quer fazer de replanejamento com atividades que estão em execução. Por exemplo, essa aqui que tem 40% dela executado, para saber se você quer jogar ela para frente. Então, saber se você quer só fazer, manter esse data de início de dia 16 e dizer que ela termina depois, por exemplo, no dia 27, e agora ela já não está mais atrasada e tu manteve essa tua informação que ela de fato começou dia 16, ou dividiria o pacote, replanejaria naqueles casos que eu mostrei para vocês, que vocês vão ter uma parada, ou então, simplesmente, vocês começaram depois e tu só faz isso aqui e está replanejado. Então, em questão aqui de minutos, aquela minha obra que tinha vários atrasos, agora não tem mais nenhum. A gente tem plano de ataque de novo. No dia de amanhã, a gente vai ter no térreo o fim das instalações elétricas e ainda a instalação hidráulica. A gente vai estar executando a alvenaria no pavimento 2 e no pavimento 1 e no pavimento 2 o pessoal ainda vai estar lá fazendo a estrutura. Então agora eu tenho um plano de ataque de novo e o que isso me afetou 5 dias na minha obra. E aqui a gente pode começar a analisar nossas dashboards. Não vai dar tempo hoje de eu mostrar para vocês, tá? A gente vai fazer uma última reunião, que vai ser a última da implantação, que é só com dashboard, e aí a gente vê os resultados de vocês. Mas aqui já vai ter todas essas informações em modelo de dashboard. Deixa eu pegar aqui exatamente o projetinho que eu estou analisando aqui. Que aqui a gente tem vários. Opera aqui de cima mesmo. Atualizar. Aí lembra que eu falei que a nossa linha de base vai ser o nosso projeto mãe, né? Aquilo que a gente sempre vai estar acompanhando. E é o que vai aparecer aqui para a gente agora. Como a gente acabou de replanejar, o nosso previsto, o que aparece como previsto para a gente, ele vai ser sempre o cronograma atual. Como a gente acabou de replanejar, o nosso previsto está igual ao realizado, que a gente acabou de replanejar. Mas a gente já está distorcendo um pouco da base, que é o nosso planejamento inicial. Então, aquele nosso primeiro planejamento, por eu ter replanejado, a gente está descolando. É esse descolamento aqui na curva S. A gente estava mantendo sempre certo, e aqui a gente teve alguns atrasos. Com o nosso replanejamento, dá para ver que descolou um pouquinho aqui, ó.
Então, por exemplo, aqui na data de hoje era para a gente ter puxado 23% da obra, e a gente só puxou 18%. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver por serviço. Por que que isso aconteceu? Aqui está batendo, ó, é a base, então o planejamento manhã era para ter feito 3,92%, e o previsto realizado estão batendo com isso. Mas, por exemplo, na estrutura a gente teve um atraso. Nessa data aqui, a base era para a gente ter feito 6,51% só de estrutura, e a gente fez 4 e pouco. Também a gente teve um atraso na alvenaria e nessas instalações, beleza? Então, tudo isso, o nosso replanejamento, a gente vai ter um impacto aqui no base previsto realizado. Vai nos mostrar o atraso, 5 dias. Todo esse nosso atraso, se a gente botar em questão de tempo, ele demanda 5 dias. O que que pode acontecer? Às vezes a gente está atrás da base, tá? A gente está atrasado, mas aqui está 0 dias de atraso. Por quê? Porque o serviço que a gente atrasou, ele não é crítico. Então, às vezes, é um serviço externo ali, um serviço que pode ser feito a qualquer momento. A gente atrasou, mas ele não gerou atraso. Atraso de obra mesmo, né? Então, aqui apareceria 0. Nesse caso, a gente viu que nossos atrasos foram críticos. A gente atrasou a estrutura. E aí, a gente vai gerar esse valorzinho aqui, que é o nosso IDP, que é o Índice de Desempenho de Prazo, que é a comparação do nosso realizado com a nossa base. O quanto a gente está conseguindo cumprir as nossas métricas. 0,82. Se eu dividir aqui 18 por 23 e 12, vai dar esse 0,82. Isso aqui, mostrei bem por cima a nossa dashboard, tá? A gente vai ter a última reunião semana que vem, que a gente vai ver essa dashboard inteira, que aí é o fim, aí vocês já vão estar usando completo a dashboard, a plataforma. Aí até a Andriele, leva as dúvidas ali, me fala o que vocês testaram aí, se vocês alteraram algumas datas. Lembra de fazer a linha de base de novo depois que você fizer as suas modificações ali que tu falou que precisava fazer. E aí a gente já está pronto para finalizar. Essa parte de replanejamento, pessoal, do jeito que a gente vai fazer o replanejamento pós-medição, ficou alguma dúvida? Não, deixa eu só te perguntar, como é que eu faço para voltar lá? Eu tinha usado aquela que estava lá como base, né? Deixa eu ver a tua tela, peraí. Tá, para voltar quando? Lá em versões. Aí eu não quero usar essa daqui como base, aí eu excluo. Isso, se tu quiser usar outra linha de base, não precisa É que nem excluir. eu tenho que arrumar esse aqui. Isso, daí tu não precisa nem excluir. Bota ali no mais, por exemplo. Não salva agora, mas clica no mais. Peraí que E não... linha de base? Isso, daí aqui ainda não apareceu aqui para mim. Mas daí tu só viria uma nova linha de base e colocaria linha de base atualizada. Ah, tá. E ela viraria tua linha de base. Não precisa nem Tá excluir bom. aquela se não quiser, Tá beleza? bom, beleza. Deixa eu te perguntar um negócio que eu até mandei e-mail. Acho que o Leandro questionou aqui que eu não sei se eu vou com você. Eu mandei e-mail para a Janine, mas o meu voltou. Vocês têm algum sistema de pós-obra? De pós-obra? Ele Tá. falou que vocês tinham alguma coisa de pós-obra automatizada. Não sei se... Não, a gente tem pré-obra só. A gente faz pré-obra e obra. Aí o que daria para fazer seria o pós-obra dentro de um cronograma aqui como esse, sabe? Mas a gente não tem algo específico para pós-obra. Não seria nem de planejamento, acho que seria de chamado. Não sei. O Leandro comentou comigo e eu falei, vou ter uma reunião com eles, eu vou comentar. Eu não sei se vocês têm alguma coisa do tipo. Tá, de pós-obra, eu acho que não, tá? Agora que tu falou, se alguém comentou que... Francisco, Pode falar. deixa eu te perguntar outra coisa. Uhum. Outro dia, o Leandro, que a Adélia acabou de falar, e o Jair comentaram que apresentaram um sistema lá para eles. Por exemplo, o engenheiro na obra, ele sai pela obra com uma ficha de verificação de serviço na mão, tá? Então, chegar lá no 13º andar, venaria, marcação, ok, elevação, ok, encunhamento não fez, tá? Isso automaticamente já gera um percentual, isso somado todos os andares, já gera um percentual de execução da alvenaria. Só me clicar lá já vai... Tem um sistema que faz isso. Esse sistema também falaria com o teu? Um negócio assim? É que o nosso já faz isso, né? Tu faria a medição pelo celular ali, aí tu falaria... Já faz pelo celular? Isso, a gente tem a medição, a gente consegue fazer por aplicativo. É o aplicativo de celular. Mas como é que seria essa medição? Igual, eu não lembro se você estava na última reunião que foi de medição.
Estava, mas eu não, realmente... Depois, a outra coisa que eu te pedi é uma manualização, porque tudo que você falou hoje, você falou, aperta uns 20 botões. Eu já me lembro só de 2, entendeu? Então, tem que pegar o manual, fazer para fixar o conceito, entendeu? Senão, ter dificuldade, consultar, voltar, errei, volta para pegar o conceito. Isso que a Perfeito, Daniele aham. fez, tá? Exato. Vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem. Essa reunião fica gravada para vocês reverem Ah, tá. e tem aquela nossa central de ajuda que ensina a fazer tudo também. Mas aí a gente faz uns treinamentos a hora que vocês precisarem para pegar de volta essas práticas sem problema, pessoal. O que eu falei ali da medição, essa nossa medição a gente faz pela plataforma. Então, o jeito que ela vai aparecer uma aba lá mostrando serviços planejados. Então, o quanto ele era para ter sido realizado nessa data. Então, eu posso até pegar aqui para ti, ó. Deixa eu compartilhar a tela bem rapidinho. Vou passar 5 minutinhos, tá, pessoal? Ok, Quer dizer, ok. já passei 8, vou passar 15 então, tá bom? Pessoal, Quem precisar sair, pode ir saindo aí, sem problema. Tá dando para ver minha tela? tá. Ok. Beleza. Então, aqui é essa aba de medições, tá? Aqui a gente vai fazer as nossas medições. E ela vai funcionar de um seguinte jeito. Ó, se eu pegar aqui em relação ao dia 23, por exemplo, no dia 23, era para ter sido executados serviços no térreo, no pavimento 1 e no pavimento 2. Quais? Aí eu vou pegar aqui, a instalação elétrica no térreo era para ter sido feito 100%, aí eu posso colocar, ó, antes estava feito 80%, tá? Da minha última medição. Agora, acabei? Acabei. Então eu dou um checkzinho aqui, 100%. Instalação hidráulica era feito 80%. Acabei? Não, aqui eu fiz só 50%, por exemplo. Massa. Contrapiso, 20%, estava zero. Realmente, fiz 20. Não, adiantei, fiz 35 desse aqui. E você faz pavimento por pavimento. Tudo isso dá para ser feito pelo celular. O aplicativo da Prevision do celular, ele é feito só para fazer medição. Ele vai ser um diário de obras no teu celular. Então vai aparecer pavimento por pavimento e você vai fazendo isso. E tu vai complementando a tua medição. Por exemplo, a minha alvenaria parte 2 aqui, eu vou atrasar ela, vou colocar 10%. Quando eu atrasei ela, o que eu posso fazer? Vou colocar aqui uma imagem, tá? Vou dizer que eu atrasei ela, colocar uma foto do serviço, igual uma foto de... Ó, vou colocar uma foto qualquer aqui que eu tenho na minha foto de fundo aqui. Vamos fingir que isso aqui é uma foto do pessoal executando a alvenaria. Eu atrasei ela. Vou colocar a observação. Pessoal começou na terça-feira. Tudo isso você faz pelo celular, tá? Que é mais fácil até do que pela plataforma. Eu posso colocar um motivo de atraso, tá? Então eu vou dizer que a gente atrasou por escassez de mão de obra. E aqui eu posso comparar com as últimas medições. Beleza, só vou salvar aqui. E eu vou fazer tudo isso aqui pela minha plataforma. Aqui eu vou dizer que eu fiz certinho, beleza? Então eu vou salvar essa minha medição. Quando eu salvei, ele vai fazer um infográfico dessa medição que eu acabei de fazer. Ele vai me gerar dados de tudo dessa medição. Então, essa medição eu tive um IDP de 0,83, porque eu atrasei uma única atividade. A atividade que eu atrasei por escassez de mão de obra. Eu estou me distanciando ainda mais da minha base por ter atrasado um pouco. Ó, o realizado está 21,64. Minha base já era para eu ter feito 26 da obra. Eu posso ver por atividade aqui, alvenarias, por exemplo. A alvenaria eu fiz aqui, ó. Minha base, o meu previsto era 50%. Tá vendo que aqui o previsto distanciou da base, né? Por quê? Porque a gente teve um replanejamento. No meu planejamento mãe, era para eu já ter feito 100%. Eu já replanejei. Eu sabia que eu não ia conseguir 100%. No meu replanejamento, eu disse que nesse momento eu precisaria ter feito pelo menos 50%. Eu não consegui bater essa meta ainda. Eu fiz apenas 10%. Por quê? Por escassez de mão de obra. E aqui seria uma foto do pessoal fazendo. Isso para cada uma das atividades. E ainda eu consigo gerar um infográfico lindo disso aqui, para mandar para quem vocês quiserem. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui, imprimir. Beleza, ele vai gerar a minha impressão, já vai carregar aqui. Deixa eu mudar o método de compartilhamento aqui rapidinho para vocês conseguirem ver. A minha segunda tela aqui, ó. Tela 1. Beleza, tá dando para ver? Uhum. Tá, ele tá ficando pronto aqui, já vai me notificar quando estiver pronto. Então, isso aqui é o relatório de medição que eu consigo ver serviço por serviço quanto foi feito em cada local,
o serviço como um todo, no geral. Eu trago um aqui, nesse caso eu trazei uma só atividade que foi para escassez de mão de obra. Vamos supor que seja uma medição maior, e eu trazei 15 atividades. Dessas minhas 15, vai gerar um gráfico aqui de quais foram os principais motivos. Vamos supor que das 15, 11 seja escassez de mão de obra. Eu sei que está tendo um problema de produtividade, ou que realmente está faltando mão de obra. Ou, dessas 15, 13 foram por motivos de tempo. Então, realmente, a gente atrasou bastante, mas é que foi uma semana difícil, choveu todos os dias, e a gente está numa fase ali de serviços externos. Então, tudo isso tu vai ter nessa parte de medição. E aqui vai gerar um infográfico. Esse aqui é a fotinho desse projeto, seria a foto de vocês aqui. Esse aqui seria o nome do projeto de vocês, vai aparecer aqui, não lembro o nome do projeto, mas enfim, vai aparecer aqui o nome dele. E aqui vai ter os dados gerais dessa medição, tá? Então, vai ser esse aqui, ó. Fiz 0,83% do meu prazo, distanciei um pouco da minha base, 100% dos meus atrasos foram por causa de escassez de mão de obra. E aqui, serviço por serviço. Minha estrutura, eu estava previsto 100%, eu realmente realizei 100%. A minha alvenaria eu atrasei, por quê? Escassez de mão de obra, fotinho do pessoal fazendo alvenaria, tudo isso automatizado. Então, tu não iria precisar desse software ali que tu tinha comentado. A plataforma já faz isso. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. A atribuição de percentual de execução é muito pessoal. Tá? Eu sou uma pessoa mais flexível, e uma das coisas, e te dar um exemplo de distorção, se eu não amarrar o pagamento de fornecedor a uma tabela de pagamento, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Vou pegar o caso da alvenaria aí que ficou. A marcação ela leva 10%, tá? A elevação 80%, o encunhamento 10%. O que eu gostaria? Que, por exemplo, qual é a tendência do empreiteiro? Ele fazer uma empena cega, que ele tem uma produção altíssima e não tem que criar boneca, não tem que fazer arremate nenhum. E ele deixa isso para trás. Entendeu? Então, muitas vezes, eu que estou no escritório, eu vou ler a Adriele, que não está em todos os lugares da obra, a obra dela é grande, ela vai ler aquilo e fala, tem 80% da alvenaria. Tá? Eu tenho ainda a pagar 20%. Só que o cara conduziu a alvenaria fazendo tudo que dá medição alta. E ele vai ter que voltar acertando, digamos assim, os rabinhos que ele deixou para trás. Isso é muito comum. Tá? E ele não vai querer fazer porque esses rabinhos não pagam os 20% que sobrou. Você entendeu? Então, o que a gente está querendo implantar é o seguinte: é pagamento por tabela de pagamento. Eu vou ser mais radical do que você falou aí. Ele deixou rabinho na elevação, ele teria os 80%, ficou para trás, ele só vai receber os 10% da marcação, que é tudo que ele fez que não tem refazimento. Entendeu? E tá exatamente para evitar porque eu fico com uma informação distorcida, porque tem um serviço lá, 80%, beleza, eu tenho saldo de 20%, só que esse saldo de 20% não vai pagar, porque ele não vai querer voltar, porque eu deixei ele indo em frente, fazendo tudo que dá produção para ele, entendeu? Que é o melhor exemplo é uma empena certa. Na hora que eu tiver que fazer um contorno, fazer uma boneca, ele deixou de lado, porque isso ele vai parar, ele vai levar muito mais tempo, ele não vai conseguir produzir, produz entre 15 e 20, essa faixa mais ou menos metro quadrado por dia. Ele não vai produzir nem 15 nem 20, ele vai produzir 2 metros quadrados por dia, entendeu? Isso ele não quer fazer. E eu fico com que eu tenho um saldo na minha mão irreal. Entendeu? Então, a gente estava querendo fazer isso. Esse software, o que ele faz é o seguinte: eu parametrizo ele dessa maneira que você está falando. Então, o engenheiro vai fazer a ficha de verificação de serviço. Tá, traço de argamassa, espessura de argamassa de assentamento na horizontal, na vertical, e diz, ok. Ele tem, efetivamente, está tudo feito, ele tem 80%. Tá? Não, Fernando, ficou um buraco para trás, ele não tem, entendeu? Ele não paga, é para não pagar mesmo. Tá? Então, esse programa eu não conheço, tá? O que me disseram é que eu conseguiria padronizar isso tipo uma tabela de pagamento. Você fez a marcação porque a estrutura é sequencial, tá? É aquilo que eu falei, se eu quiser puxar para frente, a estrutura não tem jeito, eu vou ter que aguardar a cura do concreto para desformar, dependo do ciclo, eu não consigo fazer 2 pavimentos ao mesmo tempo, né?
Mas a partir de um determinado momento que a estrutura chega num determinado, que eu tenho peso próprio, até para, se quiser encunhar, eu já tenho carga sobre as vigas, para elas trabalharem, eu posso já vim fazendo, não essa sequência de uma equipe e faz o 13º, o 12º. Ele já vem, eu já faço com 2 equipes, 2 andares, entendeu? E, principalmente, se eu atrasar. É o jeito que eu tenho mais confiável para puxar. Tá? O outro era trabalhar de noite, mas 2 turnos não é o caso, porque a gente não tem dinheiro para isso. Então, eu consigo botar mais gente na obra. Você mesmo falou aí com toda a razão, se tiver gente no mercado, porque está um inferno esse negócio de arrumar gente para trabalhar. Eu acho que todos os teus clientes devem estar reclamando disso, né? Está muito difícil mão de obra, entendeu? Mas é mais ou menos. Eu entendi, está perfeito, é ótimo isso para apresentar, ou seja, eu já tenho já me sai um relatório pronto para mostrar para os outros diretores, mas beleza, é isso aí. E obrigado por você ter aumentado o tempo aí, a sua atenção em aumentar o tempo aí, que eu realmente não me lembrava disso, não. Tá bom? Mas já entendi. Obrigado, Francisco. Sem problemas. É legal, o legal dessa parte da medição é que daí vocês podem fazer, né? Então, se o pessoal que vai executar fazer, acaba tendo isso, né? Ele vai considerar o que ele faz. Legal, ó, vocês aí vão pegar o aplicativo e fazer por vocês que vão estar vendo. E outra coisa que é legal também dentro da plataforma é que a gente consegue atribuir uma unidade de medida para essa nossa medição. Então, por exemplo, ali a gente estava medindo tudo em porcentagem. Aí, 80% da alvenaria, pode ser 80%, mas ele nem começou a encunhar. Pode ser 80%, ele vai meio que forçar a barra. Tu pode trocar para metro quadrado, por exemplo. 20 metros quadrados de alvenaria, 20 metros quadrados de alvenaria. Não tem como o cara me enganar quanto a isso, sabe? Então a gente vai procurando saídas para isso. Beleza? Tá bom, ok. Pessoal, desculpa passar um pouquinho do tempo aí, mas não queria deixar nada em aberto, tá? As dificuldades... A gente é que agradece a sua disposição de passar do tempo aí para esclarecer as dúvidas que ficaram. Muito obrigado, Francisco. Não, que isso. Eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês. Inclusive fora das nossas reuniões. Não tenham medo de me mandar mensagem, pessoal. Vou responder na hora. Se a gente precisar, a gente faz uma reuniãozinha aqui por Meet rapidinho para a gente tirar a dúvida juntos. E a ideia vai ser sempre fazendo isso aí. Eu vou estar aqui para ajudar vocês a utilizar a Prevision. Então vamos marcar a nossa última reunião, então, pessoal. Quando que vocês poderiam? Seria mais para apresentar mais a fundo essa dashboard, que é onde você vai tirar essa parte mais gerencial, onde você vai conseguir enxergar a obra como um todo, e aí fazer um encerramento aí da implantação, ver as últimas dúvidas de vocês, analisar o projeto de vocês, o que eu acho que dá para a gente mudar, o que dá para melhorar, eu ver as coisas que vocês mexerem, só uma finalizaçãozinha mesmo, vai ser algo mais descontraído, não vai ser massivo assim, de a gente estar mostrando coisa, você já tem tudo aí pronto para ser utilizado. Perfeito. Poderia ser o mesmo horário da semana que vem? 4 às 5 da quarta? Pode. Quando? Quarta-feira também? Isso, mesmo horário, quarta-feira, 4 às 5, pode ser? Ok, fechado. Pessoal, vou mandar na agenda para vocês. Obrigado pela disponibilidade e atenção de sempre. Boa semana para vocês e até mais. Valeu, muito obrigado. Igualmente. Obrigado, Felipe. Obrigado.